Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação, onde você aprende conteúdos importantes do universo acadêmico. Nos próximos 2 episódios, nós vamos compartilhar com você gravações que fizemos antes do período da pandemia mundial do coronavírus. No mês de março, a nossa equipe esteve no Chile para conhecer projetos desenvolvidos pela Educação Adventista. Embora muitas unidades estejam atualmente trabalhando com aulas virtuais, os projetos que exibiremos nesses episódios serão desenvolvidos novamente de acordo com as possibilidades e conforme as aulas presenciais forem retomadas. Além disso, muitos desses projetos foram adaptados para continuar acontecendo de maneira online, porque são uma das marcas da educação adventista que os pais valorizam muito na hora de escolher um colégio para os seus filhos. E que outras características as famílias valorizam ou procuram na instituição adventista? Esse colégio é muito valorizado pela comunidade. Temos uma alta demanda de matrícula. E quando alguém nos procura para fazer matrícula, faz entrevista aqui com a gente, perguntamos o que os trouxe aqui, se não são membros da igreja. E basicamente eles vêm porque valorizam muito o nosso ensino, nossos princípios cristãos, nossos valores, a forma com que nos relacionamos com o aluno e sabem que nossos professores, seja por referência, porque teve conhecidos aqui ou já foi nosso aluno, sabem que são muito próximos. O que principalmente eles valorizam é a proximidade e todos os valores que nós oferecemos através de toda a nossa educação. Uma formação baseada em princípios e valores cristãos é uma das características mais valorizadas pelos pais na hora de escolher a educação adventista para os seus filhos. Hoje, nós vamos conferir como o Colégio Adventista de Porvenir, no Chile, promove e alcança a prática de valores em seus alunos por meio de várias experiências. O programa Educação vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. O Colégio Adventista Porvenir, no Chile, desenvolve vários projetos que oferecem ajuda social e emocional, mas acima de tudo ajuda espiritual às pessoas em diferentes comunidades. Os alunos da instituição podem participar voluntariamente de um ou de outro projeto ou de todos, organizados pela capelania escolar. Os projetos incluem visitas a hospitais, limpezas de áreas públicas, plantação de árvores, entre outras atividades de serviço comunitário que permitem o desenvolvimento de projetos missionários em paralelo para compartilhar a esperança e o amor de Jesus às pessoas. A seguir, conheceremos mais sobre a escola e os projetos sociais e missionários que ela desenvolve. O Colégio Adventista de Porvenir se encontra em Santiago, que é a capital do Chile. O colégio, especificamente, está em uma zona central da capital e atualmente temos por volta de 600 alunos. No Colégio Adventista de Porvenir, nos interessa muito criar na mente do aluno um sentido de missão, e que isso seja o serviço pelo próximo. Então, através dos anos, temos desenvolvido nesse colégio diferentes atividades nesse caminho, no caminho da missão, do serviço, de poder contribuir com a sociedade, de poder abrir o colégio para a comunidade, o que envolve não apenas que o estudante participe das atividades no colégio, mas também que saia à comunidade e faça a missão. Dentro disso, temos gerado diferentes projetos. Temos diferentes projetos missionários, como eu falava. Por exemplo, o Ministério Pray, que é um ministério que junta vários alunos do colégio para poder orar. É uma atividade muito bonita e que, graças a Deus, vimos como a mão de Deus trabalha. Também temos coisas, ou por assim dizer, outros projetos missionários como Caleb. Tivemos o Comparta Seu Pão, visitar hospitais e é muito gratificante falar com as pessoas, orar com elas e ali saber que talvez você não está ensinando doutrinas ou ensinando essas coisas. Mas se não fosse você ali, através do Espírito Santo, eles jamais teriam escutado o nome de Jesus nesse dia, ou jamais teriam elevado suas mentes às coisas celestiais. Por exemplo, no ano de 2017, no fim do ano de 2017, com os alunos da escola, realizamos uma missão em um dos povoados mais emblemáticos de Santiago, que é o povoado Vila Francia. Um povoado que está com vários problemas por conta da violência, com problemas sociais. Então a questão não é simplesmente chegar ali,
e fomos com um grupo de estudantes fazer missão por uma semana. Então participamos da escola de férias, participamos de projetos como plantação de árvores para a comunidade, limpeza das ruas, sempre a serviço da comunidade. Em 2018, o Senhor colocou no nosso coração, dentro desse sentido de missão, ir ao mais afastado da Terra, no último lugar da Terra, e o projeto se chama Último Lugar da Terra. E fomos à Ilha de Páscoa. É uma ilha que está a mais de 5.000 quilômetros do continente, onde também realizamos projetos comunitários. Tudo isso entendendo que somos uma rede educacional e estamos em todos os lugares, através do colégio e da igreja. Então, nos juntamos à comunidade adventista da ilha e também realizamos atividades sociais com eles. Visitamos o prefeito. Foi interessante porque fomos à praia de Anaquena, que é uma praia turística muito bonita, mas eles têm um problema de muito plástico. Parece que todo o plástico do mundo chega a esse lugar. E com os alunos fomos limpar a praia, então tiramos o plástico e criamos consciência ecológica em relação a isso. Então, ações comunitárias, ecológicas e de serviço pela comunidade. Bom, houveram várias viagens, mas a primeira que saiu aqui da escola foi a viagem à Ilha da Páscoa. Com essa viagem foram feitas várias atividades. Foram 10 dias de missão constante. Bom, talvez paramos um dia para descansar, porque já estavam todos cansados. Mas as atividades que fizemos foram limpar vários setores da ilha. Bom, aquela é a ilha mais distante de qualquer continente. Então ali chega todo tipo de sujeira que vem dos continentes. Fomos limpar todas as áreas da praia e depois, obviamente, também nos divertir na praia. Fomos aos hospitais orar com as pessoas. Em 2019, fizemos o projeto da missão em Galápagos, onde também, através dessa rede educacional, trocamos experiências com o Colégio de Loma Linda, também participamos de um projeto missionário com os estudantes do colégio nessas 3 etapas. Eram estudantes diferentes. E nos juntamos ao Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual com a temática de criacionismo, mas também geramos instâncias comunitárias com a igreja e com as pessoas da ilha. Na avenida principal da ilha, estivemos plantando alguns tipos de plantas, árvores, e tudo isso era muito bem recebido. Agora, imagina o impacto disso no aluno, de ir à Ilha de Páscoa, ir a Galápagos, ir a um povoado que nem todos vão. Assim que são instâncias bem interessantes. E neste verão, geramos outro projeto missionário, que o sentido era dedicar uma semana de nossas férias a uma ação missionária. E fomos à Ilha de Maipo, que é um lugar que fica a cerca de 50 quilômetros de Santiago. Nos hospedamos numa escola, participamos com a comunidade, desenvolvemos atividades de serviço, Expo Saúde e tudo o que os jovens podiam oferecer. Então, esses projetos podem ser no último lugar da Terra, como podem ser a 50 quilômetros de Santiago, perto ou longe. O espírito é sempre o mesmo: criar em nossos alunos ações de missão, que eles possam desenvolver um propósito. Nós entendemos que temos que descobrir qual é o nosso propósito na vida. Nós temos que desenvolvê-lo. Também temos que dedicá-lo a Deus. E por último, como diz o nosso Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual em 2020, temos que aproveitar. Então, eu insisto nesse conceito. Ações simples de serviço, longe daqui ou perto daqui, mas com um sentido elevado de missão, de amor ao próximo, de serviço pelos outros, de cuidado com o meio ambiente. Não somos uma igreja ou uma educação que está alheia à necessidade das pessoas, mas nos abrimos à comunidade para levar os estudantes. Imagina, em 4 projetos envolvemos cerca de 60 ou 70 jovens participando da missão. Sentido de missão no coração do estudante, através do serviço pelo próximo, e que, no fundo, isso tem um impacto tremendo na vida deles. Pois, afinal, o que os estudantes te dizem? Eles dizem, isso marcou a minha vida. Às vezes, há alunos que nunca tinham andado de avião ou que nunca tinham saído do Chile. E participar dessas atividades certamente são um impacto para suas vidas. E, principalmente, os faz saber que nossa educação é uma educação mundial. Porque fomos a lugares onde há estudantes como eles, jovens que acreditam no mesmo que eles e que juntos nos fazemos mais fortes, certo? Podemos ir mais longe.
O que mais me impactou, bom, pessoalmente, em relação à viagem que fizemos na Ilha de Páscoa, tudo foi impactante. O trabalho para o Senhor a cada segundo me impacta. Mas nessa viagem fomos ao hospital. E bom, sabemos que aquela é a ilha que está mais longe de qualquer continente. É uma ilha separada de tudo. E ao visitar esse hospital, nos demos conta de que havia muita gente sozinha. Pessoas que talvez suas famílias vivem no continente americano, aqui no Chile, no Peru ou em qualquer outro lugar. Gente de diversos lugares que estavam sozinhos no hospital pela distância. E naquele momento nós chegamos. Não me lembro o nome de cada uma das pessoas que visitamos, mas me lembro de uma pessoa em especial. Era um homem chileno, normal, e ele estava sozinho, já faziam 2 meses no hospital. Estava hospitalizado e nós entramos ali. E ali na ilha não tratam os chilenos muito bem, porque somos os típicos turistas. O chileno é o típico turista que vai e deixa sujeira, e por isso as pessoas da Ilha de Páscoa não são muito amáveis com os chilenos. E ele estava sozinho. Chegamos, falamos e oramos com ele, e de verdade, ele estava muito feliz. E até algumas lágrimas escaparam. Talvez não foi tanto porque falamos com ele sobre Cristo, ou talvez sim, mas o que eu tenho certeza é que essa pessoa que não tinha ninguém, ela teve companhia, esteve com jovens que a alegraram e que cantaram para ele e trataram muito bem. Fomos carinhosos e tal e tratamos como Jesus teria feito. Em Galápagos, numa viagem a uma ilha, encontramos 2 tartarugas enroladas numa corda. O homem da lancha parou, as resgatamos, cortamos as cordas e as colocamos de volta no mar. E os alunos viram isso. Então, nós tivemos que preparar vídeos e tantas outras coisas. E assistimos isso, o resgate de animais, porque o tema era cuidado com o meio ambiente durante a sociedade de menores. Mas depois de ver isso, o Senhor nos tinha preparado essa experiência de libertar 2 tartarugas em alto mar. Para os alunos, para você mesmo, poder pegar essa tartaruga, libertá-la, desamarrá-la e colocá-la de volta no mar? Na Ilha de Maipo, esse lugar mais próximo de Santiago, fizemos evangelismo público. Pregamos em uma praça, os estudantes pregaram, os professores pregaram e juntava bastante gente. Mas sabe quem mais se juntou? Um grupo de pessoas alcoólicas que estavam numa situação aqui no Chile se diz indigentes. Indigente é uma pessoa que vive em situação de rua. Eles viviam ali na praça, bebiam todo dia. Mas quando chegamos ali na noite, no primeiro dia eles olhavam, no segundo dia já havia um grupo prestando atenção. No terceiro dia, os alunos já se acercavam, viram suas necessidades, compartilharam com eles. Nos outros dias, os alunos traziam sanduíches, comiam e participavam. Isso foi acontecendo durante toda a semana. E terminava a pregação, e os alunos ficavam ali conversando com eles, ficavam ali conversando com as pessoas em situação de rua. Alguns bebinhos, como dizemos aqui, quando a pessoa bebe muito. Mas essa experiência deles foi linda, porque foi além do que tínhamos planejado. A gente não sabia que nessa praça eles se juntavam, e ali estavam os alunos participando com eles, e foi tanta aproximação que no sábado nós fizemos o encerramento no colégio com uma atividade para toda a comunidade. E sabe quem apareceu ali? Apareceram esses amigos. Eles vieram e sabe como chegaram? Chegaram sóbrios. Chegaram bem vestidos, assim, como se fosse uma ocasião especial. Então veja bem, nós planejamos um evangelismo público, falar às pessoas, mas nunca nos passou pela mente que os alunos iriam ter uma relação tão bonita com essas pessoas em situação de rua. Então, estou convencido em dizer que, ao final, é Deus quem te faz viver experiências assim, para que cada um as use para seu crescimento espiritual. Não há outra explicação. Deus vai conduzindo, como nessa situação que te falei em Galápagos e também na Ilha de Maipo, não há nada diferente que não seja Deus atuando nos jovens dessa educação para que eles possam viver experiências missionárias poderosas. E esses são alguns poucos exemplos de muitos nesses anos que estou como capelão aqui na Escola de Porvenir e que no fundo enriquecem você, enriquece a eles. E simplesmente podemos dizer obrigado, Senhor, obrigado. Porque há coisas que são impossíveis para nós, mas Deus as faz possíveis.
Os projetos missionários promovem novas experiências que impactam a vida das crianças e dos adolescentes. Ensinam de maneira prática que os alunos podem usar suas habilidades e diversas ferramentas para mudar e melhorar a vida de outras pessoas. E existem muitas pessoas que precisam de ajuda, não só da ajuda material, mas também da ajuda espiritual, e que não estão apenas em lugares remotos, mas também podem estar dentro da mesma escola. Então, como organizar esses projetos para que os alunos de todas as condições econômicas possam participar? Como as despesas dos alunos são pagas para que esses projetos missionários aconteçam? Aqui no Chile, nós somos uma escola de classe média, por assim dizer, e temos alunos que têm recursos, mas também contamos com muitos jovens que têm situações familiares e econômicas complexas. Então, um jovem, se nós não geramos instâncias missionárias, oferecendo todo o suporte, o apoio, fazendo os contatos, algo que não é simples, porque não ficamos em hotéis, quando fomos à Ilha de Páscoa ou a Galápagos. Nós nos alojamos em escolas, entende? E a alimentação também, você tem que pensar de forma que seja econômica, mas também não em situações extremas. Nós temos que assegurar que nosso estudante que participa possa dormir bem, comer bem e participar de uma experiência missionária espetacular. Isso requer muito esforço. Quer dizer, você precisa conseguir uma passagem econômica, porque veja, e posso dizer isso abertamente, um aluno que participou de algum desses projetos, por seus próprios meios, ele nunca teria conseguido ir a Galápagos ou a Ilha de Páscoa, pela sua situação econômica. Então, quando você gera essa ação, tenha a satisfação de que um jovem, mesmo sem recursos, pode fazer seus sonhos se realizarem. Quando eu propus a ideia de ir à Ilha de Páscoa, as pessoas diziam: capelão, é impossível, não, é muito caro. Porque é caro, ir até a ilha é caríssimo. Mas o Senhor nos abriu todas as portas. O Senhor nos trouxe a pessoa certa, que nos recebeu, a igreja nos abriu as portas. Então, a satisfação que você sente é que um estudante que de outra forma não poderia viver essa experiência, através de todo o esforço do colégio, do sustentador do colégio, esses sonhos foram possíveis. Porque muitos conseguem viajar, conhecer lugares e tal, mas um aluno fazer isso, e como disse antes, alunos que nunca tinham andado de avião, que nunca tinham saído do país, que esse aluno possa fazer isso é uma satisfação tremenda, porque você estende a sua experiência a outro. Tudo que envolvia a organização era feito por parte da capelania, pelo próprio capelão mesmo, que é o Patrício. E a questão é que ele organiza as viagens, ele vê os lugares, também precisa organizar com a direção do colégio, mas eles quase sempre dizem que sim. E também a questão com o governo. É necessário ver se nos deixam viajar pela escola ou às vezes precisa ser uma viagem independente, mas isso se organiza com meses de antecipação, por volta de 5, 6 meses, para que aos poucos a gente possa ir juntando os recursos para poder levar também materiais bibliográficos, como livros missionários, levamos materiais evangelísticos e também o nosso próprio dinheiro para poder se sustentar lá. E tudo isso é feito com meses de antecipação. Se junta com um fundo e esse fundo é destinado a cada jovem que vai participar dessa viagem missionária. As instituições educacionais adventistas trabalham juntas para desenvolver esses projetos missionários, a fim de facilitar a participação dos seus alunos e gerar uma experiência satisfatória para todos os envolvidos. Então, quais são os benefícios para esses alunos que participam desses projetos? Por que é importante uma escola desenvolver esse tipo de atividade? E por que as instituições educacionais adventistas estão preparadas e preocupadas em promover projetos missionários como esses? Pretendemos que toda essa instância missionária, ou de projetos missionários, tanto aqui no Chile como fora do Chile, afinal vai criando um caminho. De fato, isso também tem sido, digamos assim, um exemplo para outras entidades educativas. Então, quando você participa de um projeto que pode ser inédito, gera também a instância para que outras unidades educativas possam desenvolver as mesmas atividades. De fato,
Me lembro com muito gosto de que quando fomos a Galápagos, nos comentaram que haviam feito um congresso sul-americano de educação e que haviam colocado como exemplo essa expedição à Ilha Galápagos. Então, eu sempre acreditei, em todos esses anos em que trabalho com capelania, e são quase 10 anos, eu sempre acreditei que as ações espirituais do colégio precisam ter 3 características importantes. A primeira é que tem que ser visível. Precisa se fazer conhecida na comunidade, interna e externamente. A segunda é que tem que ser tangível. Precisa ter algum conteúdo. Nesse caso, estamos com o conteúdo da missão. Onde vamos perto ou longe é missão. E por último, ela precisa ser constante no tempo. Então, a gente não pode produzir um projeto e ficar parado. Não. Precisa haver uma ação que seja constante no tempo, porque ao final se vai institucionalizando. Faz parte da nossa instituição. Assim que quem esteja no projeto, seja outro capelão ou outro diretor do colégio, que ele diga, no Colégio Adventista Porvenir, há um alto sentido de missão com os alunos, e isso se gera através de diferentes projetos. Assim temos que continuar nesse caminho, porque ao final, quem tira proveito disso, quem é o que mais se beneficia com isso, são os estudantes. Eu acho que é algo que dá um passo à frente, algo que nos faz trazer um avanço gigante. A educação adventista é uma das formas que temos para evangelizar, e eu acho que é fantástico isso não seja só para os adventistas, mas que isso seja compartilhado. E isso está sendo feito. Nos momentos em que os jovens estão desocupados, nos recreios, nos momentos livres, nós falamos de Jesus, ou como te dizia, um movimento que existe muito aqui, é o Pray. O Pray é um momento onde o jovem se separa de todo o ambiente de aulas e do ambiente de jogos em que estão, e se separam 15 minutos para ler um pouco da Bíblia, para orar pelos seus semelhantes e colegas, e o bom é que não chegam só adventistas, mas aos poucos chegam aqueles que são evangélicos ou mesmo agnósticos e ateus. Eles estão chegando a lugares onde jamais pensamos que estariam. E estão chegando como? Através do evangelismo na educação adventista. Bom, é importante desenvolver esse tipo de projeto e ações missionárias, porque também entendemos que em nossa escola, especialmente aqui no Chile, em nossas escolas, há estudantes que têm diferentes crenças, vêm de lugares diferentes. E através desse projeto, nós abrimos oportunidades missionárias, ou criamos essa mente missionária, não apenas naquele aluno que é adventista, mas também para aquele que tem outra religião, que tem outra crença. Mas entendemos que o serviço, ao final, é o mais alto. Então, se um aluno que não comparte da nossa fé, mas que por conta do serviço dos demais, possam chegar a experimentar o sentir de Cristo. Sabe que o serviço ao próximo nos fala do amor ao próximo. Então, como eu explico para o estudante o que ele também pode amar o próximo? Através do serviço. Então, são instâncias que nos potencializam como colégio. Porque, ao final, também nos faz criar um desejo de poder, de satisfação. Não apenas um grupo de estudantes, mas também a uma comunidade completa. Porque isso gera em você esse sentir, o sentir missionário. Veja só, como te contava há pouco tempo, isso não apenas tem a ver com uma viagem a um lugar longe, mas aqui mesmo, no colégio, pode gerar ações de serviço. E por isso precisamos estar constantemente gerando isso. Veja, em 4 anos, foram 4 projetos, e isso também nos ajuda a gerar esse conceito. Tanto nos professores e na equipe diretiva. Porque, ao final, a missão, o serviço, são fundamentais em nosso crescimento. O Colégio Adventista, quando nasceu em sua origem, era com o propósito de missão e queremos sempre manter essa visão de que nós viemos ao mundo para servir, não para sermos servidos. E debaixo desse guarda-chuva ou desse conceito é que nós desenvolvemos diferentes atividades para colocar em nossos estudantes o serviço aos demais, seja dentro ou fora do país. E para isso é feito um programa anual, onde são desenvolvidas diferentes atividades, onde cada estudante se sente mais cômodo para participar de alguma dessas atividades. O que vai ser desse jovem quando sair da escola? Ele certamente irá com esse sentido onde quer que esteja. Quando seja coordenador de jovens de alguma igreja, ou melhor, quando participe da faculdade ou quando entre na universidade, ele também vai ter esse sentido especial de gerar ações de serviço. Então, esse conceito
me deixa muito feliz. Agora, a experiência que eles vivem, como te dizia, são de vida no fim das contas. Por exemplo, fomos à Ilha de Páscoa e me lembro do estudante Nicolas Dias. Esse jovem era presidente da nossa agrupação, da agrupação de alunos adventistas. E quando terminou a viagem, ele estava emocionado. Estava emocionado e agradecia a diretora, agradecia aos alunos, a todos os que foram, porque ao final, ele estava saindo do colégio. Esse é o ponto. Ele estava no último ano, ia sair do colégio, e aí ele dizia, bom, isso foi o que eu vivi. O projeto. E onde quer que esteja, onde quer que estude, isso vai ficar no meu coração. Então, ao final, ele vai com uma lembrança forte do colégio, pois a escola também precisa gerar essa vinculação. Quer dizer, eles saíram da nossa escola, mas saíram com algo marcado nos seus corações. O que aprendi? Bom, foram muitas coisas. Se me coloco a pensar, eu estudei em outras escolas que não eram adventistas. E sempre vi na minha perspectiva cristã, como adventista de berço, que a atividade missionária estava vinculada ao âmbito da minha igreja local. Mas percebi que não necessariamente é assim, e que não tem que ser assim. Se sou cristão num lugar, tenho que ser cristão em todos os lugares. E não é porque eu sou mais novo, não é porque eu sou o jovem que tenho que deixar o evangelismo fora da minha vida e me entregar às festas ou algo assim. Me impactou que aqui, especificamente na educação adventista, vemos que seu perfil cristão pode caminhar ao lado de seu perfil da vida normal. Aprendemos que não é porque seus colegas são do mundo que você não os pode levar a Cristo através do colégio, mas principalmente porque eles estão aqui. E é um passo mais à frente que você pode dar para falar de Jesus. Você pode falar com eles e eles podem participar do AAA, do movimento Pray ou qualquer dos movimentos. E aos poucos, como dizem Ellen White, fixa teus olhos em Cristo até desaparecer o eu. Os projetos desenvolvidos pela Agência Missionária do Colégio Adventista Porvenir, no Chile, ajudam os alunos a reafirmar suas crenças e compartilhá-las com outras pessoas por meio do serviço e o amor ao próximo. Iniciativas como essa promovem a formação de profissionais interessados em mudar diversas situações e melhorar a vida das pessoas. Profissionais que terão o dom do serviço e que serão cidadãos íntegros que defendam seus princípios e valores, mas acima de tudo, que os utilizam para transformar vidas. E é isso que a educação adventista faz, além do ensino para transformar vidas ao compartilhar o amor de Deus. Se você quiser saber mais sobre esse poder transformador e encontrar esperança, a Novo Tempo oferece cursos bíblicos totalmente gratuitos. Basta acessar o link que aparece aqui no vídeo e solicitar os guias de estudo da Bíblia para você estudar aí na sua casa. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos semana que vem aqui na TV Novo Tempo para continuar aprendendo mais sobre projetos missionários desenvolvidos pela educação adventista. Nos vemos, até lá!